Do Criação das luminárias e fontes de luz. Com a necessidade de iluminar o que não podia ser visto desde o momento em que o sol se punha até o momento em que ele nascesse, percebeu-se que era preciso criar soluções para que o homem pudesse exercer tarefas das mais simples às mais específicas, sem depender da chegada do sol, já que a luz natural não tinha acesso a todos os ambientes. Com a invenção e a evolução das fontes de luz artificiais, possibilitou-se a execução de atividades durante as 24 horas do dia. O efeito luminoso do sistema foi descoberto na década de 1820 por Gordon Gurney, baseado no seu trabalho com o tubo soldador de oxidrogênio, cujos créditos são normalmente atribuídos ao químico Robert Hare. Em 1825, o engenheiro escocês Thomas Drummond assistiu a uma demonstração desse efeito por Marco Faraday e percebeu que tal claridade seria útil como sistema de iluminação. Drummond então construiu uma versão funcional em 1826, recebendo esse sistema seu nome desde então. A luminária foi usada a primeira vez em público no Covent Garden Theatre, em Londres, no ano de 1837, e teve seu uso difundido nos teatros de todo o mundo a partir das décadas de 1860 e 1870. As luminárias eram usadas para destacar os artistas da mesma forma que os holofotes modernos. O sistema foi rapidamente substituído por iluminação elétrica no final do século XIX. Luminária Drummond, a lâmpada Drummond ou também holofote Drummond, foi um tipo de iluminação inventado pelo engenheiro escocês Thomas Drummond, destinada à iluminação de palcos no teatro e salas de música. Uma claridade intensa é produzida quando uma chama de oxidrogênio é dirigida sobre um cilindro de óxido de carbono, de cálcio, que pode suportar uma temperatura de até 2.572 graus Celsius antes de derreter. A luz então é produzida pela combinação de incandescência e candulominescência. As fontes de luz no teatro grego e romano, a iluminação era exclusivamente natural. Primeiramente, os dramas litúrgicos desenvolviam-se nas igrejas e a iluminação era favorecida pelos vitrais. Posteriormente, os dramas passaram também para os teatros adros, praças públicas, ruínas de teatros romanos, tavolagens. A luz solar novamente foi a principal iluminação. Outras representações, como comédias sátíricas, apresentações circenses que eram executadas em tavernas e castelos, eram iluminadas com tochas e archotes. A partir do século XVI, o teatro passou a ser representado também dentro de espaços fechados. Os teatros possuíam amplas janelas para a entrada de iluminação solar, que eram abertas nas apresentações vespertinas. Nas apresentações noturnas, muitas velas garantiam precariamente a visibilidade. A vela, invenção dos fenícios, foi durante muito tempo a única iluminação que os teatros possuíam. Os candelabros foram utilizados durante os séculos XVII e XVIII. Eram enormes e iluminavam tanto o palco como a plateia. Os encenadores ainda não conheciam a iluminação como linguagem e as pessoas que frequentavam os teatros muitas vezes iam para serem observadas e não para observar. Os teatros na época tinham dois tipos básicos de arquitetura: circular ou poligonal. O espaço central era sem cobertura, onde fica a ralé. Quem podia pagar mais caro ficava nos balcões. De forma semicircular, o espaço cênico avançava no espaço vazio.
A parte anterior do tablado ficava descoberta e a parte posterior tinha um teto apoiado em colunas. Toda a iluminação era solar, porém, para se designar a noite, os atores entravam munidos de tochas e velas acesas. No início do século XVIII, foram feitos alguns experimentos utilizando-se sebo na fabricação de velas. Porém, tal experiência acabou não dando certo, tendo em vista o mau cheiro exalado e o problema de irritação nos olhos. Em 1783, M. Argan cria um tipo de lampião a óleo, menos bruxuleante, os famosos lampiões Argan. Em seguida, veio o lampião astral francês, o tipo criado por Bernard Carcel, produzindo uma luz mais constante. Em 1879, Edison fabrica a primeira lâmpada de incandescência com filamento de carbono, permitindo a generalização do uso da eletricidade nos teatros. Até o final do século XIX, a luz elétrica já havia se tornado comum nos grandes teatros. As primeiras instalações elétricas em palco italiano utilizavam luzes de ribalta, gambiarras, que eram as luzes de cima e laterais.